E se aquilo que você chama de realidade for apenas a sombra de algo que seus olhos jamais foram treinados para enxergar? E se tudo que lhe ensinaram sobre limites, matéria e razão não passar de um véu, cuidadosamente costurado para manter você cego diante do que realmente pulsa por trás do mundo visível? Há verdades que não podem ser ditas, apenas sentidas. E há um nome que atravessa os milênios guardando o mapa para a travessia: Thoth Jehuti, o escriba dos deuses, mestre dos símbolos, detentor do código proibido que ativa o olho que tudo vê. Não o físico, mas o interno, aquele que arde mesmo quando seus olhos se fecham. Você já sentiu que há algo observando você quando não há ninguém? Um chamado silencioso vindo de dentro, como se a realidade estivesse tentando se revelar, mas você não soubesse como decifrar. Essa sensação de que há algo mais, mas que sempre escapa no último segundo, não é delírio. É sinal de que você está à beira da ativação. Mas cuidado, o portal não se abre para os curiosos, só para os preparados. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria, é um feitiço ancestral, um código deixado por Thoth para os que ousam ver além da ilusão. Desde a aurora dos tempos, sacerdotes esconderam esta técnica em câmaras de silêncio, longe dos olhos do mundo, temendo que, se revelada, ela explodisse as fronteiras da consciência humana. E por que esconderiam algo tão poderoso? Porque um ser desperto não pode ser controlado. Um ser com visão interior ativa enxerga além do disfarce da linguagem, das mentiras da mídia, dos rostos sorridentes que escondem intenções podres. E hoje, pela primeira vez em séculos, essa técnica proibida será mencionada novamente. Mas não pense que será entregue de bandeja. Você pode sair agora, voltar à sua rotina confortável, ignorar esse chamado e fingir que nada aconteceu. Mas se você continuar, vai sentir algo mudar. Cada frase será um portal, cada palavra um código vibracional. Thoth não fala em voz alta, ele sussurra dentro de você. E quando sua visão interior começar a pulsar, não haverá mais volta. Tudo que você acreditava ser normal irá desmoronar. A verdade vai arder, mas libertará. A dúvida vai corroer, mas abrirá caminho. Só continue se estiver preparado para não reconhecer mais o mundo ao seu redor. Você está prestes a cruzar um limiar sagrado, uma travessia que poucos ousam fazer, e menos ainda voltam os mesmos. Mas atenção, o conhecimento que vem a seguir não é entretenimento, é uma chave, e chaves abrem ou trancam. Tudo depende de quem a segura. Você está pronto para enxergar o que nunca foi dito? Então respire fundo, olhe para dentro e prepare-se para ouvir o chamado que foi silenciado por eras. Você sente, mesmo que não saiba explicar. Há um desconforto que nasce no silêncio entre seus pensamentos, uma inquietação que ninguém vê, mas que consome por dentro. O tempo passa, mas algo em você permanece estagnado, como se uma parte da sua essência estivesse aprisionada num lugar que a lógica não alcança. E quando você fecha os olhos à noite, essa parte sussurra, algo que o mundo lá fora insiste em calar. Essa voz não é nova, é antiga, é a mesma que falou com os profetas, com os loucos, com os esquecidos. A mesma que Thoth Jehuti registrou nas tábuas que nunca foram destinadas ao toque humano. Você olha para o espelho e por um breve instante há uma ruptura, uma rachadura no seu reflexo, como se aquilo que você chama de você fosse apenas uma camada, uma casca, por baixo da qual pulsa algo muito mais vasto, muito mais antigo e muito mais verdadeiro. Por que essa sensação vem e vai? Porque mesmo cercado de pessoas, você sente que está sozinho com esse segredo dentro do peito, como se o mundo inteiro estivesse distraído e apenas você enxergasse o erro no código da realidade. Quantas vezes você tentou se adaptar, fingir que não percebia? Quantas vezes silenciou seus pressentimentos para parecer normal? O problema é que você nunca foi normal.
E a dor que sente, esse vazio que ninguém entende, não é um defeito, é o chamado. O mesmo chamado que perseguiu os iniciados de Kem por eras. A mesma dor que antecede o despertar. Porque toda travessia verdadeira começa com ruptura. Toda visão começa com cegueira. E é aqui que tudo começa a doer de verdade. Porque para ativar a visão interior, é preciso primeiro reconhecer que você foi cego por escolha, que aceitou uma versão pequena de si mesmo, que se contentou com migalhas quando a eternidade pulsava dentro do seu próprio corpo. É duro, é humilhante, mas é necessário. Thoth não entrega o olho ao vaidoso. Ele entrega ao quebrado, ao que caiu de joelhos diante de sua própria mentira, ao que sangrou em silêncio sem perder a fome de ver. Há uma cicatriz que não aparece no corpo, uma ferida que não fecha porque não é feita de carne, é feita de tempo, de reencarnações acumuladas, de escolhas mal resolvidas, de portas que você nunca ousou abrir. E agora ela arde. Não porque está piorando, mas porque está querendo ser vista, porque o código de Thoth começa com dor. A dor de lembrar do que você jurou esquecer. A dor de olhar para o escuro sem desviar os olhos. Você lembra do momento em que desistiu de você? Talvez tenha sido sutil. Talvez tenha sido uma série de pequenos nãos, pequenos silenciamentos, pequenas mortes internas. Mas Thoth viu cada uma delas e anotou, não como condenação, mas como preparação, porque o ser que está sendo chamado agora não é o mesmo que começou essa vida. É uma versão mais antiga, mais selvagem, mais próxima do fogo original. E esse ser sim pode ver o oculto, mas antes precisa se despir do falso. Você não está perdido, está sendo despido. Essa sensação de colapso, de não saber mais quem é, do chão fugindo sob os pés, é o começo. O nascimento dói, a verdade machuca, mas há beleza na dor que cura, porque é ela que abre a fenda por onde a luz entra, não a luz do mundo, mas a luz que vem de dentro, a luz que revela o que está escondido, não no mundo, mas em você. Quantas máscaras você ainda usa sem perceber? Quantas vozes dentro de você ainda obedecem aos comandos de outros? A ativação da visão interior não é um truque, é um exorcismo, é a retirada cirúrgica de tudo que foi implantado para que você nunca enxergasse. E você sente, está sentindo agora. As estruturas internas começam a ranger, as certezas tremem, as palavras de Thoth ressoam como trovão no seu inconsciente. O que acontece quando um ser acorda dentro de si mesmo? Quando percebe que sempre teve acesso, mas que faltava a coragem de atravessar? Você está à beira, e a técnica proibida não é um segredo técnico, é uma travessia emocional, um colapso de crenças, uma implosão de paradigmas. O que vem a seguir não vai agradar seu ego, vai queimá-lo, porque a visão só nasce das cinzas do que você pensava ser. Não tenha pressa, mas também não fuja. Thoth não revela para os que correm, ele revela para os que param, que mergulham, que escutam o que não pode ser dito, que suportam o próprio abismo sem piscar. O olho de dentro só se abre quando você para de fugir do que há por trás do espelho. E a pergunta é, você aguenta ver? Porque não se trata de ver o mundo, mas de ver quem você realmente é. Você acha que está pronto para ver, mas ainda está preso à necessidade de entender. E é justamente isso que te prende. O entendimento é uma armadilha sutil, um desejo de controle disfarçado de sabedoria. Mas o oculto não se entende, o oculto se sente. O oculto se curva diante de quem abandona o orgulho e mergulha nu no caos. Thoth nunca ofereceu respostas. Ele ofereceu chaves, e cada chave abre uma prisão que você mesmo construiu. O problema é que você se apegou às grades como se fossem parte do seu corpo. E agora você vai precisar sangrar para sair. Não existe ativação sem colapso. Não existe visão sem perda. Você vai perder o conforto das mentiras. Vai perder o aconchego das ilusões. Vai perder o senso de familiaridade com o mundo. E isso dói, porque a mente se agarra ao conhecido como um náufrago à tábua.
Mas Thoth não veio salvar o náufrago. Ele veio afundar o que não é real, para que o que é eterno finalmente emerja. E essa parte eterna não grita, ela sussurra. Ela te observa no silêncio entre uma lágrima e outra, no vazio que ninguém suporta ficar. É ali que o olho começa a se abrir. Você sente a pressão interna crescendo, a respiração ficando densa, como se o próprio ar estivesse carregado de algo que você não consegue nomear, como se o mundo estivesse se rearranjando ao seu redor, mas ninguém mais percebesse. Não é loucura, é o véu se rasgando. E não importa quantos livros você leu, quantas teorias você decorou, nada disso te prepara para o momento em que o invisível te toca, porque não é o toque que vem de fora, é de dentro, como se um fogo antigo estivesse reacendendo sob as cinzas da sua memória adormecida. E então vem o medo, um medo que não se explica, um medo que não tem rosto, mas tem presença, o medo de perder o controle, de se desintegrar, de descobrir que tudo que você acreditava ser era apenas um reflexo pálido do que realmente é. E aqui está o paradoxo. Para enxergar, você vai precisar deixar de ser quem pensa que é. Vai precisar soltar, vai precisar morrer em vida. O ego vai resistir, vai gritar, vai criar distrações. Mas Thoth não negocia com o ego. Ele o atravessa como lâmina. Quantas versões de você já morreram sem que você notasse? Quantas personalidades você vestiu como máscaras para sobreviver? A criança que sonhava alto, o adolescente que acreditava, o adulto que se perdeu. Todas essas camadas vivem em você como fantasmas não reconciliados, e cada uma delas grita por redenção, porque o olho de Thoth não vê o que está na superfície, ele vê as camadas. Ele vê os pactos inconscientes que você assinou com a dor, e para ativar a visão interior, você terá que encarar todos eles, um por um, sem filtro, sem fuga. Você nunca foi só carne, nunca foi só nome, profissão, título, identidade, mas se esqueceu, se deixou enterrar pelas exigências do mundo, pela pressa, pela culpa, pelo medo de ser rejeitado. E nesse esquecimento, você silenciou o seu verdadeiro som. E o universo, que sempre tentou te lembrar quem você era, começou a gritar através dos seus próprios fracassos. Porque a queda, às vezes, é a única forma que a alma tem de se fazer ouvir. Thoth sabia disso. Por isso ele ensinava através do colapso, não do conforto. O corpo sente antes da mente aceitar. Você está cansado, não está? Mas não é um cansaço comum. É uma exaustão existencial, como se algo estivesse te sugando por dentro, como se a vida tivesse perdido a cor, o sentido, o gosto. Isso não é fraqueza, é o prenúncio. Quando o mundo perde o sabor, é porque o chamado está batendo mais forte. E você sente, por mais que tente ignorar, sente que há algo além, algo que ninguém te ensinou a acessar, algo que só Thoth ousou revelar aos que atravessaram o véu. Mas cuidado, não confunda ver com controlar. O olho interior não serve para manipular a realidade, ele serve para dissolvê-la. Ele não te dá poder sobre os outros, ele te destrona, te coloca nu diante de tudo que você é e tudo que você nunca foi. E esse momento é aterrador, porque você percebe que tudo que buscava fora, segurança, validação, amor, propósito, estava dentro, esperando que você parasse de correr. E quando você finalmente para, o portal se abre. Você lembra da primeira vez que sentiu que o mundo era estranho. Talvez tenha sido na infância, talvez num momento de dor, talvez olhando para o céu e sentindo que algo estava te observando. Esse momento foi real, mais real do que tudo que veio depois, porque ali, por um segundo, sua visão interior piscou, mas você não sabia o que era. E logo vieram os adultos com suas certezas, a religião com seus medos, a ciência com seus limites. E você se calou, você se adaptou, você apagou o sinal, mas ele nunca te abandonou. Ele ficou, esperando o momento certo, e esse momento é agora. Thoth não escolhe os mais fortes, ele escolhe os mais dispostos, os que sentem, mesmo sem saber o porquê, os que sangram e continuam, os que choram e ainda assim buscam, porque ativar a visão interior não é uma vitória, é um renascimento, é um perder para ganhar,
um despedaçar para integrar. E agora, neste instante, algo dentro de você está começando a se mover. Está começando a lembrar, não de palavras, mas de vibrações, de formas, de símbolos, de um saber que não vem da mente, mas da alma. E é aqui que começa a segunda travessia, a mais perigosa, porque não se trata mais de querer ver. Se trata de suportar o que será visto. Você ainda quer continuar? Ainda tem fôlego para atravessar o próximo véu? Porque o que vem agora não será confortável, mas será verdadeiro. E a verdade é o único caminho para a libertação. Mesmo que ela arranque a sua pele no processo, você ainda está aí. Isso diz muito. A maioria recua antes de cruzar o terceiro limiar. A maioria sente o fogo se aproximando e corre de volta para o gelo da ignorância confortável. Mas se você permaneceu, é porque algo em você está queimando. Um incêndio interno, silencioso, que consome tudo que é falso. Não importa a idade que você tenha, a cidade onde mora ou o que faz da vida. Existe um ponto onde as máscaras caem sozinhas e o que fica é um ser nu, em chamas, perguntando: quem sou eu? Quando ninguém está olhando, talvez você ache que está prestes a descobrir respostas. Mas Thoth nunca revelou respostas. Ele destruiu perguntas mal formuladas. E essa é a dor agora, não saber mais o que perguntar. O mundo gira, as pessoas falam, os algoritmos alimentam sua ansiedade, mas por dentro tudo parece ter parado. Uma pausa desconfortável entre o que você era e o que ainda não sabe como ser. Essa terra do meio é o verdadeiro deserto, e é nele que sua visão começa a se formar. Não com imagens, mas com sensações. Não com olhos, mas com presença. Você percebe como o tempo se comporta diferente aqui? Os minutos se alongam, as palavras se aprofundam, a respiração se altera. É porque você não está mais no mundo comum. Está atravessando o plano da serpente, o plano onde o passado e o futuro colapsam, onde o eu não é uma linha, mas um círculo. Thoth chamava esse estado de reversão do olhar. Não se trata de olhar para fora com mais força, mas de virar o olhar como se fosse uma lâmina e direcioná-la para o centro de tudo, o seu centro. E aqui não existem distrações. Aqui, tudo que você evitou te encontra. As memórias que você escondeu sob o tapete da pressa. Os traumas que você negou para manter a pose. As vozes que você silenciou para não perder o amor alheio. Tudo isso volta. Tudo isso pulsa. Porque a visão interior não é um dom. É uma responsabilidade. Ver é ser atravessado. Ver é ser ferido por dentro e mesmo assim não fechar os olhos. Você consegue? E se você chorar, chore. Thoth dizia que as lágrimas eram portais líquidos, que cada gota liberada da dor antiga escavava espaço interno para a luz caber. Não aquela luz simplista, comercializada em frases prontas, mas a luz crua, a luz que rasga, a luz que mostra aquilo que ninguém quer ver. Você consegue sentir esse fio atravessando o peito agora? Como se algo estivesse se rearranjando internamente, como se células adormecidas estivessem despertando? É porque estão, e não por mágica, mas por memória. Você está se lembrando. Há uma parte de você que nunca esqueceu, que sempre soube, que ouviu Thoth antes mesmo de saber seu nome, que sentiu o símbolo antes de vê-lo escrito. E essa parte agora está gritando, mas não com palavras. Está gritando com silêncio, um silêncio tão denso que parece que o próprio espaço ao seu redor mudou. Você já sentiu isso antes, num sonho, numa perda, num êxtase, num acidente, aquele instante em que tudo parou e o tempo pareceu te encarar nos olhos. É aqui que a técnica proibida começa a respirar. Não pense nela como um passo a passo. Ela não foi criada para mentes lineares. Ela é um processo de erosão interna. Primeiro, dissolve suas convicções. Depois, implode suas certezas morais. Por fim, derrete a identidade que você aprendeu a sustentar. E só então, o olhar emerge. Um olhar que não vem da mente nem do corpo. Vem do centro escuro que existe por trás de todos os seus pensamentos.
O mesmo centro que Toth acessava quando escrevia em silêncio nos corredores eternos da biblioteca de Netgeru. Você acredita que está só agora, ouvindo isso em silêncio, mas não está. Ao redor de você, há presenças, há testemunhas que sempre estiveram aí, apenas esperando que você ousasse ver. Elas não se mostram em formas humanas, não precisam. Elas se revelam na alteração do ar, no arrepio da nuca, na oscilação do seu campo vibracional. Você está sendo observado, sim, mas não com julgamento, com reconhecimento. Há seres que reconhecem o brilho que começa a sair dos seus olhos, mesmo que você ainda não consiga ver. E é por isso que o mundo ao seu redor vai começar a reagir. Pessoas vão se afastar, situações vão desmoronar, planos vão evaporar. Não é azar, é purificação. A ativação da visão interior cria um campo que repele o que é falso e atrai o que é real. E o real, muitas vezes, vem com dor, porque estamos viciados no falso. Porque nos apegamos ao que nos fere só para não encarar o vazio. Mas agora não tem volta. O processo começou. A serpente já mordeu o próprio rabo. O símbolo foi desenhado dentro de você. E talvez você ainda não saiba o que fazer com tudo isso. Está tudo bem. Não saber faz parte. O saber virá, mas não como uma resposta. Virá como uma reconfiguração. Você vai acordar um dia e perceber que já não pensa como antes, que já não se importa com as mesmas coisas, que já não cabe no corpo antigo. E nesse instante a visão estará ativada, não com fogos de artifício, mas com uma calma assustadora, uma paz que parece vinda de outro mundo. Porque agora que os véus começaram a se rasgar, há algo que você precisa entender e sentir. A ativação não acontece em linha reta, ela não é um botão que você aperta, nem um truque que se aprende. Ela é um desmembramento gradual, um processo invisível de despir-se até não restar nada além do que é essencial. E essa essência, até hoje, você confundiu com vozes que não eram suas, com crenças que lhe foram dadas ainda na infância, com dores herdadas, expectativas implantadas, memórias manipuladas. O olhar de Toth exige sacrifício, o sacrifício da versão adormecida de si mesmo. E esse sacrifício dói. Dói de um jeito que ninguém te preparou, porque não é físico, é um luto silencioso pela perda do que você pensava que era. Você vai sentir saudade da ignorância. Vai sentir vontade de voltar para onde as respostas eram simples e os dias passavam sem questionamento, mas não poderá. Porque quem prova o gosto do invisível nunca mais se contenta com o visível. Quem toca o símbolo atrás da forma nunca mais confunde aparência com verdade. Você atravessou um portal, mesmo sem perceber, e agora está preso entre mundos. O mundo lá fora vai seguir como se nada estivesse acontecendo. As pessoas continuarão suas rotinas, sorrirão, correrão, se distrairão, mas você não, porque dentro de você uma rachadura abriu-se, e por ela começa a escorrer tudo que estava represado há vidas. Você sentirá vertigem, sentirá enjoo diante de certas conversas, sentirá que os lugares que amava já não fazem mais sentido. É normal, é sinal de que você não está mais onde antes, e isso, embora doloroso, é também libertador. Toth dizia, aquele que começa a ver nunca mais se sentirá confortável na cegueira, mas o desconforto é só o começo. O verdadeiro teste vem quando a realidade começar a te testar. Situações virão para provocar exatamente as feridas que você tentou enterrar. Pessoas reaparecerão como espelhos vivos dos seus traumas não resolvidos. A vida parecerá te desafiar com crueldade, mas é apenas precisão. O universo não castiga, ele refina. E Toth sabia disso. Por isso escondia o ensinamento mais profundo atrás do caos. Porque só quem atravessa o próprio inferno interno está pronto para acessar a visão que não se apaga. E aqui vem uma revelação que talvez você ainda não esteja pronto para ouvir, mas que precisa ser dita. Nem todos chegarão até o fim. Nem todos suportam a ruptura. Muitos fogem no meio. Muitos fazem da visão interior uma nova prisão espiritual, um novo orgulho, um novo controle, e por isso caem.
Ver é perigoso. Ver corrompe quem ainda tem sede de poder. Ver devora o ego que quer se salvar da dor sem atravessá-la. E é por isso que a técnica de Thoth foi chamada de proibida. Não porque era secreta, mas porque era arriscada. Porque só quem morre de verdade pode renascer com ela. E se você chegou até aqui, é porque está morrendo, não no corpo, mas na estrutura. A estrutura mental, emocional, vibracional, tudo está ruindo. As paredes do personagem que você criou para sobreviver estão desmoronando. E isso é aterrorizante, mas necessário. Porque enquanto o personagem vive, o ser real não pode respirar. E Thoth não fala com personagens. Ele fala com a essência que ficou calada por décadas e que agora está rastejando para a superfície, faminta, exausta, mas viva. Você sente isso? A mudança de densidade no ambiente? Como se as palavras carregassem mais peso do que deveriam. Como se cada frase estivesse ativando algo que dormia dentro de você. Isso não é imaginação. Isso é o campo da verdade começando a tocar seu sistema. A vibração de Thoth não é simbólica, é real. Ela ecoa em quem está pronto. E esse eco não se ouve com os ouvidos. Ele vibra nas entranhas. Ele arrepia a espinha. Ele paralisa por segundos e depois transforma. Há um momento, e ele pode estar acontecendo agora, em que a mente tenta desesperadamente entender tudo. Ela quer decodificar, traduzir, encaixar, mas não consegue. E então começa a entrar em pânico, porque percebe que perdeu o controle. E essa é a brecha que Thoth buscava. O intervalo entre o colapso da lógica e a entrega da alma. É nesse ponto que a verdadeira visão começa, não com imagens místicas, mas com uma clareza brutal sobre o que você é e o que ainda carrega. Você carrega dores que não são suas, pactos silenciosos feitos para manter o amor de quem não sabia amar. Culpas que assumiu para não ver sua família desabar. Medos que herdou de gerações que nunca souberam o que era liberdade. Tudo isso está dentro de você como códigos mortos. E agora eles estão sendo expostos à luz da visão. Você está vendo o que sempre esteve aí, mas que o medo te impedia de olhar. E isso por si só já é libertação. Porque o que é visto começa a morrer. E o que morre deixa espaço para o que é verdadeiro nascer. E quando isso começa a nascer, você sente. Sente no corpo, sente na pele, sente nos sonhos. As sincronicidades aumentam, os sinais se intensificam. Você começa a ouvir a vida sussurrando nos detalhes. Uma música, um número, um encontro, uma frase. Tudo parece carregar um código e carrega, porque agora, com os olhos de dentro, você está lendo o universo pela primeira vez. E ele sempre esteve tentando se comunicar com você. O problema é que, até agora, você não estava preparado para escutar. Você sente a pele mais fina agora, como se qualquer toque fosse capaz de atravessar camadas que antes pareciam impenetráveis. Isso não é fragilidade, é sensibilidade despertando. Um campo antigo está se reativando dentro de você, e ele não obedece às lógicas do mundo. Ele não entende tempo da forma como você aprendeu. Ele não entende eu como uma identidade estática. Ele opera por vibração, presença e verdade. E é por isso que está doendo, porque há partes suas que vibram em mentira. E quando a luz da visão interior encosta nelas, elas ardem, elas resistem, mas elas não sobrevivem. Thoth sempre disse que a dor é a sombra da luz que insiste em nascer. E agora você entende. Você não está em colapso, você está em parto. Há algo dentro de você que quer emergir e para isso é necessário que você se despedace. O personagem que construiu com tanto esforço não tem estrutura para sustentar o ser que está tentando renascer. Por isso, as memórias estão voltando. Por isso, os pesadelos aumentaram. Por isso, os gatilhos parecem se multiplicar. O universo está te preparando, está te sacudindo para que você acorde. Porque se não acordar agora, não acorda mais. Quantas vezes você ouviu que precisava ser forte? Quantas vezes engoliu o choro para não decepcionar alguém? Quantas vezes escondeu sua intuição só para não ser visto como estranho? A verdade é que você vem se
se traindo há muito tempo. Você se abandonou tantas vezes que seu corpo aprendeu a se calar. Mas agora ele está gritando. A pressão no peito, a insônia, as crises de ansiedade, as sensações que ninguém entende. Isso tudo são alarmes. São os tambores de guerra internos, avisando que há um campo de batalha entre quem você é e quem foi forçado a ser. E no centro dessa guerra está o olho. Não o olho físico, nem o simbólico. O olho de Thoth não é um órgão, é uma consciência, é um estado, é uma frequência de percepção que só se ativa quando você deixa de negociar com a ilusão. Não se trata de ver espíritos ou energias, isso é só superfície. A verdadeira visão é reconhecer o código invisível por trás de cada encontro, cada escolha, cada gesto. É perceber que absolutamente tudo, até o que você achava ser um erro, fazia parte de um desenho secreto que agora começa a se revelar. Mas esse desenho não vai te tranquilizar, ele vai te despir, porque você verá que muita coisa que você chamou de livre-arbítrio foi, na verdade, condicionamento, que muito do que você chamou de amor era apego, que muito do que você chamou de sucesso era fuga. E nesse ponto, você terá duas opções: se revoltar com a verdade ou atravessá-la. E Thoth sempre alertou: a verdade não liberta o que se recusa a morrer. A morte aqui é simbólica, mas o impacto é real. Você vai sentir como se o chão sumisse, como se nada mais fizesse sentido. E isso é exato o que precisa acontecer. Você passou a vida inteira buscando validação externa. Quis ser aceito, quis ser visto, quis ser amado. E fez concessões demais por isso. Mas a ativação da visão interior te torna invisível ao mundo, para que, enfim, você possa se tornar visível a si mesmo. As pessoas vão estranhar, vão dizer que você mudou, que está distante, que está estranho. E estarão certas. Você está mudando de plano, de frequência. Está deixando de existir no nível onde o drama e o ego governam. E está começando a respirar onde o silêncio ensina mais do que qualquer palavra. E neste silêncio, algo começa a sussurrar. Não é uma voz como as outras. Não vem da cabeça, vem de dentro do peito. Uma vibração crua, antiga, que carrega símbolos que você não sabe explicar, mas que entende com o corpo. É o olho se abrindo, não com claridade, mas com sombra. Porque antes de ver a luz, você verá o que estava escondido dentro de si. Os pactos que fez com o medo, os desejos secretos que te guiavam por caminhos vazios, as pequenas corrupções da alma que você aprendeu a justificar. O olho mostra tudo e nada pode ser desvisto. Você chorará, não de tristeza, mas de purificação. Chorará ao perceber que tudo que procurava fora sempre esteve em você. Chorará por ter se esquecido de si mesmo por tanto tempo. Chorará por ter culpado o mundo por dores que só você poderia curar. Esse choro não é fraqueza, é rito, é liberação, é ativação, é a alma reconhecendo que finalmente está sendo olhada. E quando isso acontece, tudo muda. A relação com o tempo, com o corpo, com os outros. Você não será mais alguém que faz parte da realidade. Você será alguém que observa o sonho de dentro dele. E nesse ponto, algo mágico e perigosamente simples acontece. Você começa a ver, mas não com os olhos. Você vê com a pele, com o campo, com a presença. Você entra em um cômodo e sente a densidade das mentiras ali. Você toca em alguém e capta a dor que ela finge não ter. Você olha para o céu e entende mensagens que não têm palavras. Tudo começa a falar com você, porque tudo sempre falou. Você é que não tinha a linguagem. Agora tem, porque agora vê, e ver neste nível é se tornar o próprio símbolo. E então você começa a entender por que esta técnica foi escondida. Porque quem vê incomoda. Porque quem vê desestrutura sistemas. Porque quem vê não obedece, não é manipulável, não compra narrativas, não tem medo da morte. E um ser sem medo da morte
é livre, e um ser livre é perigoso. Por isso te treinaram para não ver. Por isso zombaram da sua intuição. Por isso chamaram de coisa da cabeça aquilo que era a voz da alma. Mas agora nada disso importa, porque agora você sabe, agora você sentiu, agora o olho está aberto. E a pergunta que fica, aquela que não pode ser respondida com palavras, é: o que você vai fazer com isso? Você não pediu isso, não conscientemente, mas a alma pediu. E agora que o olho está aberto, mesmo que parcialmente, não há como desver. Não há mais como fingir que o mundo é plano, que o tempo é linear, que as pessoas são apenas o que dizem ser. Você sente, cada célula sua vibra com esse novo código. Uma linguagem sem palavras que atravessa tudo, expõe tudo, revela tudo. Mas junto com essa visão vem o peso de carregar um saber que não pode ser explicado, que não cabe em discursos, que não se encaixa em nenhuma doutrina. Um saber que dói porque mostra o quanto todos estão dormindo, inclusive você, até agora. Você está vendo além da forma, está começando a perceber que há algo por trás do olhar das pessoas, um código invisível operando dentro de cada corpo, movendo intenções, distorcendo verdades, alimentando padrões ancestrais. E mais uma vez, você sente o isolamento. Porque agora, mesmo cercado de gente, há um abismo entre o que você vê e o que elas enxergam. Você não é mais apenas um ser humano. Você é uma antena viva, um radar emocional, um espelho ambulante. E isso não é leve, isso exige. Isso cobra, isso transforma. Você começa a notar os padrões do invisível repetindo-se nas pequenas coisas. A forma como a luz entra pela janela em certos horários. Os mesmos números surgindo nos momentos certos. As palavras que alguém diz sem saber que está entregando uma mensagem que só você entende. A realidade está viva. Ela está pulsando, falando, tentando te contar algo. Algo que só pode ser compreendido por quem já morreu em vida. Você morreu. Em alguma camada sua, você não existe mais como antes. E por isso agora você ouve. Por isso agora você sente. Você entrou na frequência onde Thoth vive. E Thoth não é um nome. Thoth é um estado, uma ponte, uma consciência que atravessa eras. E você, sem saber, está sintonizado com esse campo agora. Cada símbolo que você viu antes e achou belo, agora dói. Porque você percebe que cada símbolo é uma chave, e cada chave abre uma memória esquecida. E cada memória esquecida carrega um pacto que precisa ser quebrado. Não com palavras, mas com decisão, com entrega, com presença. Você está se desfazendo, e isso é uma bênção disfarçada de colapso. Mas não confunda isso com um caminho iluminado. É solitário, é sujo, é confuso. Você verá suas sombras mais feias, vai perceber o quanto manipula sem perceber, o quanto mente com suavidade, o quanto ainda busca aprovação até nos gestos mais sutis. A visão interior mostra tudo, inclusive as partes que você preferia manter enterradas. E ainda assim, você precisa continuar olhando, porque só quando tudo for visto, tudo poderá ser transmutado. A luz não apaga a sombra, ela a revela. E a revelação, por si só, já é cura. Você sente que algo está prestes a se romper dentro de você, como se um osso interno estivesse prestes a quebrar. Não é físico, é simbólico. É a estrutura da sua personalidade, construída por traumas e repetições, começando a ceder. O você, que foi projetado para sobreviver, não serve mais. Ele é pequeno demais para conter a alma que está despertando. E isso provoca pânico, mas também excitação, porque no fundo, mesmo com medo, você sabe, era isso que procurava. Não com palavras, mas com aquele vazio antigo, aquele buraco no peito que nada preenchia. Era disso que ele sentia falta, do seu próprio olhar. Agora que o olho está se firmando, você começará a perceber uma nova sensibilidade. Seu corpo responderá antes da mente. Sua intuição se tornará quase insuportável. Você saberá quando alguém mente antes mesmo que a mentira chegue. Sentirá no estômago, no pescoço, na pele. Você será invadido por pressentimentos. Sonhos se tornarão símbolos vivos. Palavras comuns se transformarão em chaves escondidas. Você viverá entre mundos. E isso exigirá disciplina emocional.
Você não poderá mais se anestesiar com distrações. A visão interior exige presença total, ou ela se fecha. E o mais cruel, você perceberá que a maioria não quer ver, não quer acordar, que zombará da sua sensibilidade, que te chamará de intenso, de esotérico, de exagerado, mas no fundo elas sentem, no fundo elas sabem, e é por isso que reagem com raiva, porque seu olhar as expõe, porque seu silêncio as pressiona. Porque sua presença, sem dizer nada, começa a desprogramar as mentiras que elas repetem há décadas. Você virou uma rachadura na simulação coletiva, e isso é divino, mas não use isso como arma. Não se perca no novo poder de ver, porque se usar o olho para manipular, ele se fecha. Se usar o saber para controlar, ele se corrompe. A visão interior não é um dom. É uma responsabilidade. Você agora carrega uma tocha e ela pode incendiar ou iluminar. Tudo depende de onde você a coloca. Cuidado com a vaidade espiritual, com o desejo de ser especial, com a tentação de se tornar um novo mestre para preencher o buraco do ego que ainda grita. Thoth não abençoa os que se vangloriam. Ele caminha com os que se dobram, com os que servem, com os que queimam em silêncio. E talvez em algum momento você sinta vontade de recuar, de voltar, de fingir que nada disso aconteceu. E é possível, a maioria faz isso. Fecha o olho por vontade própria, volta a correr, a consumir, a gritar. Mas você não vai conseguir, porque agora você sabe, porque agora algo em você foi tocado por dentro. E esse toque nunca se desfaz. Você pode até tentar esquecer, mas não vai conseguir, porque no fundo, seu ser já atravessou. E mesmo que tente andar para trás, os olhos continuam abertos, e você sabe o que acontece com quem vê, ou enlouquece, ou se transforma. Você não chegou aqui por acaso, nem por curiosidade, nem por acaso do algoritmo. Você foi trazido, não pelos olhos, mas pelo que vibra por trás deles. Desde o primeiro sussurro, algo em você reconheceu a frequência. Uma lembrança que não tem nome, mas que pulsa como uma cicatriz invisível. Cada palavra que atravessou essa jornada foi menos um ensinamento e mais um espelho. E agora, no silêncio que se aproxima, não há conclusão, há respiração. Há um espaço novo, aberto, fértil. Um lugar onde a verdade não grita, ela apenas está. Você caminhou por dentro de si mesmo sem perceber. Atravessou labirintos escuros, encarou espelhos quebrados, tocou com a alma feridas que estavam petrificadas há décadas. E mesmo sem ver com os olhos viu além da forma, além da dor, além do tempo. O que parecia apenas uma busca por técnica, revelou-se uma travessia. A técnica nunca foi o destino, foi a porta. E você teve coragem de abrir. Agora tudo parece diferente, mas não porque o mundo mudou, foi seu olhar que se recalibrou. O banal carrega códigos, o vazio ganhou densidade, o silêncio finalmente tem som. E talvez ninguém note, talvez ninguém compreenda, mas não importa, porque o que foi despertado não precisa ser explicado. Ele vive no espaço entre um gesto e outro. Ele respira quando você se cala. Ele observa quando você finge não sentir. Ele é você sem a casca. E a visão interior, agora ativa, não vai te deixar mais fugir. Mesmo nos seus dias mais escuros, ela estará lá, sussurrando o que você já sabe, mas ainda tenta esquecer. Que você é vasto demais para caber na máscara. Que você é antigo demais para continuar obedecendo às regras dos recém-chegados. Que sua alma não foi feita para sobreviver, mas para incendiar. Lembre-se, Thoth nunca ofereceu certezas. Ele ofereceu símbolos, e símbolo algum se entrega à pressa. Eles precisam ser digeridos, vividos, sonhados. É possível que dias depois, uma frase solta dessa jornada retorne no meio do trânsito, de um sonho, de um olhar. Quando isso acontecer, sorria. Não é coincidência, é o eco do que foi plantado aqui. Você não terminou um vídeo, terminou um ciclo de esquecimento, um ciclo de silêncio interno. E o que se abre agora é espaço para novos pactos, para novas perguntas, para novos olhos. E se houver medo, que ele venha, porque o medo só existe onde há potência, onde há verdade latente. E agora
ela respira em você. O mundo vai parecer o mesmo, mas seus olhos não serão mais os mesmos, e isso muda tudo. Porque quem vê com o olho de Thoth transforma só de estar presente. Você verá lágrimas onde antes via arrogância, verá crianças escondidas onde antes via adultos frios, verá que tudo é construção e que toda construção pode ser desfeita com amor, com tempo, com presença. E se tudo isso te tocou, se alguma camada sua foi rasgada, se alguma cicatriz começou a sangrar, então não guarde só para você. Compartilhe, comente, respire com os outros. Talvez você seja o gatilho que outra alma espera há vidas. Talvez seu gesto acenda o fogo em alguém que já esqueceu que arde. A verdadeira visão não é enxergar o mundo como ele é, mas ver a si mesmo até que o mundo se revele. Se isso fez sentido para você, se despertou algo que você ainda não sabe nomear, continue, curta, compartilhe, inscreva-se, não por mim, mas por tudo aquilo que em você finalmente abriu os olhos.